Sejam bem-vindos aqui em meu canal de Palestras Espíritas. O papel dos guias espirituais em nossa vida é o tema desse vídeo. Agradeço a Deus pela vida, pelas oportunidades e agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm feito comentários, sugerido temas e se inscrito em meu canal. Ensina-nos a doutrina espírita que todos contamos com a ajuda dos espíritos desencarnados. Espíritos esses voltados ao bem, os quais, pela intuição, buscam nos orientar e auxiliar. Constituído por entidades amigas, espíritos familiares desta ou de outras existências, os chamados espíritos protetores, guias, se incumbem de nos induzir ao esforço do bem e do progresso. Repetindo, eles se incumbem, têm como trabalho nos induzir ao esforço do bem e do progresso. Eles são orientadores. Dentre os espíritos protetores, destacamos os chamados guias espirituais, que se vinculam particularmente a um ou outro espírito para protegê-lo, auxiliá-lo na sua caminhada rumo à evolução, rumo ao equilíbrio. A missão do espírito protetor ou guia espiritual é a mesma de um pai com relação aos seus filhos, ou seja, guiar o seu protegido para o caminho do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições, estar sempre apto a ajudá-lo em qualquer circunstância, ajudá-lo, não fazer por ele. Assim como os indivíduos, também os lares, as famílias e as coletividades contam com os espíritos protetores, cuja elevação é sempre relativa à importância da tarefa que desempenha. Então, o nosso lar tem um espírito protetor, nossa cidade, nosso estado, nosso país, contam sempre com espíritos protetores. Em nossas dificuldades, cumpre nos solicitar ajuda dos nossos guias protetores, os quais, em nome de Deus, nos auxiliam na superação de nossas provas, auxiliam, não fazem por nós. É importante que a gente lembre-se disso, né? Porque muitas vezes a gente vê frases em que a pessoa diz assim: eu deixo tudo nas mãos de Deus. É uma frase muito bonita, né? Intensa, mas na realidade ela não condiz com a realidade, porque Deus me criou, como criou a todos vocês, mas o trabalho que eu tenho que executar, como o trabalho que vocês têm que executar, ele tem que ser feito por nós mesmos, não é Deus quem vai fazer. Ele nos dá as condições para isso, nos oferece o material para isso, mas sou eu quem tenho que trabalhar no sentido de realizar o trabalho. O Espírito Emmanuel, no livro chamado O Consolador, ele nos esclarece a respeito do tema com as seguintes explicações. Devemos contar de maneira absoluta com o auxílio dos guias espirituais em nossas relações ou em nossas realizações humanas? Responde o Espírito Emmanuel que o espírito ou o guia espiritual poderá cooperar sempre em nossos trabalhos, seja auxiliando-nos nas dificuldades de maneira indireta ou confortando-nos na dor de maneira indireta. Nas minhas orações, eu peço o auxílio dos amigos espirituais, peço o auxílio de Jesus, peço o auxílio de Deus. Então, o que Ele vai me oferecer para que eu vença as dificuldades é
ombros mais fortes, mais confiança, mas sou eu quem tenho que realizar a tarefa. O guia espiritual, então, ele estimula-nos para a edificação imprescindível, para a iluminação de cada um de nós. Então ele é um grande conselheiro. Uma coisa que a gente tem que entender também é que o guia espiritual, ele não está conosco 24 horas. Ele tem outras atividades para fazer. Mas ele está ligado a nós de forma indelével, sempre ligado. Então nós pensamos nele, pedimos o seu auxílio, ele se faz presente de forma imediata, nos auxiliando através da intuição, através de conselhos, que são como que soprados em nossos ouvidos, mas nem sempre a gente ouve, nem sempre a gente realmente demonstra capacidade ou vontade de mudar. Porque quando a gente se encontra em grande dificuldade, a gente quer que a dificuldade desapareça da nossa frente, ou alguém nos ajude a tirar a dificuldade da nossa frente. O guia espiritual nos faz isso, nos intuindo. Só que sou eu com as minhas forças que devo tirar o empecilho da minha frente. Porque ele nos estimula através da intuição a fazer as coisas, mas não faz para nós as coisas. Entretanto, não devemos tomar as expressões fraternas por uma promessa formal, no chamado terreno das realizações do mundo, porquanto essas realizações, mais uma vez repetimos, dependem do nosso esforço próprio e se acham entrosadas no mecanismo de provações indispensáveis ao nosso aperfeiçoamento. Então, eu passarei por situações necessárias ao meu crescimento, à minha evolução espiritual. Serei auxiliado através da intuição, através do desenvolvimento da confiança, do otimismo, da esperança e da fé, a continuar o meu caminho, a despeito das pedras que eu encontrarei nele. Mas eu seguirei em frente, porque eu serei estimulado a entender que é necessário que eu passe por aquilo, para que eu alcance, então, mais à frente, o equilíbrio. Como, uma outra situação muito interessante, o Emmanuel diz assim, como que os guias espirituais, eles encaram as nossas queixas, e nós queixamos muito. Muitas vezes, essas queixas são consideradas, diz o Emmanuel, verdadeiras preces dignas de toda a carinhosa atenção dos amigos desencarnados. Porque eles são misericordiosos também. Eles se condoem com o nosso sofrimento, porque eles nos amam. E quem ama quer o bem do outro. Mas não pode fazer pelo outro a tarefa que ao outro pertence. Mas com relação às queixas, a maioria não passa de uma lamentação estéril, a que o homem se acostumou, como a um vício qualquer. Porque nós somos ainda, haveremos de concordar, reclamões constantes. A gente reclama de tudo, reclama de todos. Isso precisa ser mudado. Porque, afinal de contas, cada um está dentro de um estágio espiritual e intelectual também. Então, como espíritos imperfeitos, estamos sujeitos a cometer erros. Então eu cometo erros. Os amigos e as amigas também cometem erros. É necessário que a gente reconheça isso. Mas a gente tem que se esforçar para não cometê-los. Mas quando a gente os comete, quando a situação aperta, a gente reclama. E essas reclamações é que são estéreis, segundo o Emmanuel nos diz assim. Porque a gente reclama de qualquer coisa, por qualquer coisa, e se torna um vício. Temos nas mãos o remédio eficaz para vencer isso, que é o Evangelho de Jesus, que são os consoladores esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, nos dizendo
que somos espíritos imortais vivendo mais uma reencarnação, que Deus é bom, Jesus é nosso irmão, que Deus nos criou para o bem, para a paz, para a harmonia, mas que isso precisa ser conquistado com os nossos esforços, com o nosso trabalho. Dessa repetição de certas queixas, diz o Emmanuel, é que se traduz a má vontade na aplicação legítima do conhecimento cristão em nós mesmos. Pensemos nisso. Esse assunto é muito interessante. A gente fala muito em guias espirituais, nosso anjo da guarda, mas nem sempre a gente entende, geralmente, o papel que eles desempenham. Muitas vezes a gente acha que eles vão resolver os nossos problemas. Mas os nossos problemas somos nós mesmos que temos que resolver. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.